E aqui, senhores, nós temos um tema de extrema relevância que todo líder precisa ouvir. E é o que vamos abordar com força, clareza, com você aqui hoje. Sempre com aquela lógica de trazer o tema, mas também trazer uma parte teórica, mas uma parte prática aqui, para que você entenda da forma mais básica e bem feito possível. Qual é o nosso tema de hoje? Trocar executivos não muda a cultura organizacional da sua empresa. Por que trocar executivos não muda a cultura organizacional da sua empresa? Essa é a lição que todo CEO, presidente, alta liderança precisa aprender de uma vez por todas. E por que desse tema? Acho que vocês têm acompanhado aí nas mídias, nos jornais, nas redes sociais, um exemplo clássico de um CEO de uma grande multinacional que simplesmente tomou a decisão de noticiar que iria demitir 25% dos seus executivos. E por esse fato que nós vamos aprofundar um pouco mais nesse tema aqui hoje. Aqui a intenção não é fazer um juízo de valor, mas ao mesmo tempo é chamar a atenção de outras lideranças de como se comportar em cenários parecidos. Aqui nós temos uma grande ilusão do líder. Boa noite, meu amigo empresário, conselheiro, líder, gestor, que estão aqui comigo. Que satisfação enorme ter vocês aqui em mais essa videoaula, esse material, que promete um verdadeiro choque de realidade para você que vai assistir. E o que eu quero começar com uma provocação daquelas que vão balançar suas maiores clarezas. Porque a verdade, às vezes, dói para libertar, vocês sabem disso. Se eu te dissesse que você pode estar vivendo uma ilusão perigosa na sua empresa, você acredita? Uma falha de pensamento que até CEOs globais, à frente de empresas bilionárias, ainda cometem. Me diz uma coisa, se eu trocasse amanhã 25% dos seus executivos da sua empresa, aqueles que ocupam as cadeiras de maior poder e decisão, você realmente acredita que a cultura organizacional da sua empresa mudaria de verdade? Bora fazer essa reflexão logo de início? Você acredita que aqueles problemas recorrentes de produtividade, de ética, de burocracia que travam sua empresa, de falta de engajamento, que te custa milhões, sumiram por mágica, como fumaça? Acorde, acorde, acorde. Essa é uma armadilha de acreditar que cultura, o DNA brutal e sistêmico da sua empresa, pode ser trocado como uma peça de roupa velha. É sobre isso que vamos desmascarar hoje. A lição mais valiosa que todo líder precisa aprender para não cair nessa armadilha fatal e deixar de sangrar o seu negócio por ignorância, ou por falta de aprendizado, ou por falta de preparo. É sabido que as nossas lideranças elas são treinadas ao longo do tempo, desde o momento que eles entram lá na nossa empresa. Vamos imaginar um cenário que ele entrou como trainee, e ao longo de anos ele é treinado. E aí entra uma figura importante, inclusive essa figura, ela responde, via de regra, para o CEO da empresa, que é a nossa área de gente e gestão, é a nossa área de recursos humanos. E dentro dessa área de recursos humanos, normalmente nós temos uma psicóloga, ou uma gestora de RH, ou uma diretora de RH. E essa figura, ela tem um papel de analisar a maturidade profissional, de trainee para assistente, de assistente para analista, de analista para sênior, coordenador, gerente, diretor, supervisor, presidente, CEO, vice-presidente. Só que as empresas não trabalham com esse cuidado de acompanhar a maturidade profissional desses líderes. E aí chega o momento de tomada de decisão que não condiz com a realidade da empresa. Inicialmente, tenho até algumas dicas para vocês. Eu tenho um livro chamado Cultura, Riscos e Controles, que faz bem fazer a leitura desse livro para entender um pouco mais sobre identidade organizacional. Eu deixei até aberto aqui. Identidade organizacional. Lembre-se, não existe nem certo nem errado, apenas um perfil específico que faz a sua empresa ser do jeito que ela é. E a seguir, tem exatamente o desenho. E eu vou ler para vocês esse desenho. Identidade organizacional. Como ela é formalizada nas empresas? Missão, visão, valores e essência. E ela emerge de uma cultura organizacional forte, que ela é sintetizada como valores, crenças e hábitos. Se todo CEO soubesse que para ter uma identidade da empresa forte, eu preciso ter uma identidade organizacional com visão, missão, valores e essência, somado a uma cultura forte, valores, crenças e hábitos. A cultura, ela é respirada dentro das empresas. Ela é respirada dentro das empresas. Essa semana o mercado foi bombardeado com uma notícia impactante, daquelas que enchem as manchetes. O CEO de uma gigante global anuncia a troca de 25% do seu alto escalão por mediocridade, por trabalho baixa produtividade, entre outros temas.
E qual a mensagem que ele transmite ao mercado? Que está agindo. Está cortando a mediocridade. Estamos limpando a casa. Será que isso também não pode trazer ali um problema de clima organizacional? Não pode afetar a imagem e a reputação da empresa? Não pode afetar a identidade organizacional do negócio por ser uma marca multinacional? Estamos agindo. Precisa falar abertamente? Isso não pode ser trabalhado numa requalificação dos profissionais, numa análise de maturidade dos profissionais, numa análise de produtividade, para saber se eles estão cumprindo exatamente? Nós estamos fazendo juízo de valor. Mas é o que o mercado faz normalmente, são direcionamentos. Parece uma ação rápida, dramática, que simula uma situação ou uma solução. Mas eu te digo, com clareza, de quem já viu esse filme muitas das vezes em centenas de outras empresas nacionais, multinacionais, que eu já passei ao longo dos meus mais de 25 anos. Isso ignora um princípio fundamental de gestão, o princípio que, se você não dominar, a sua empresa está condenada a repetir os mesmos erros. Não importa quantas vezes você troque as cadeiras. Isso vai acontecer novamente. O que é essa ação? Porque mais que pareça poderosa, ela é ignorada. E você ignora. Ignora que cultura não se troca por decreto. Cultura não é um indivíduo que você demite. Cultura é um sistema vivo. Cultura, você respira. É um conjunto de valores enraizados na sua empresa, de rituais não escritos, de processos que são aceitos, de incentivos que moldam o comportamento e de consequências que são aplicadas ou ignoradas. É o DNA brutal de como fazemos as coisas por aqui. Mesmo quando ninguém está olhando e você não está cobrando, você não precisa estar na sua empresa o tempo todo. Isso é uma farsa, vocês têm que estar presente, participando ali, liderando a linha de frente ali, do patrocínio e incentivo da cultura na empresa. Anote essa frase, porque ela vale mais que qualquer MBA superficial que muitos já fizeram. Executivos você substitui, cultura você governa. Você pode cortar cabeças, mas o corpo sistêmico de uma empresa continua sendo doente, ou estando doente. A doença vai se manifestar novamente, talvez outros sintomas, mas a raiz permanece lá na empresa, envenenando seus resultados. Trocar executivos é como cortar a grama alta, sem arrancar a erva danina que, pela raiz, ela não vai ser saneada. Ela vai crescer de novo e o seu problema continuará assombrando dentro da sua empresa. E onde está o verdadeiro problema? A doença silenciosa do DNA da sua empresa. Então, se você trocar os executivos não é a solução real, onde está o verdadeiro problema? A verdadeira fonte da ineficiência de perda de lucros. Eu te digo, com um diagnóstico, com clareza, você consegue identificar esses problemas. O problema está na cultura do desempenho inconsistente que você instala. Essa cultura mata a margem de lucro, destrói a sua imagem, reputação e mina a moral da sua equipe. Essa é a inconsistência que vem de 4 venenos mortais que você, líder, precisa identificar e erradicar na sua empresa. Mas antes disso, eu vou te apresentar uma outra dica. É um livro chamado O Diário de um CEO, do Steven Bartlett. Uma super indicação, são 33 leis para os negócios e para a vida, que todo CEO deveria fazer essa leitura. Quiçá, se os CEOs que tomam decisões de 25% de demissão tivessem lido esse livro, o caminho não poderia ter sido diferente. Quem sabe? Vamos lá para os 4 venenos mortais que todo líder precisa identificar e erradicar dentro da sua empresa. Incentivos desalinhados. Aqui, você diz que valoriza a integridade, mas bonifica quem bate a meta a qualquer custo, passando por cima de processos, sistemas, indicadores e pessoas. Você diz que quer inovação, mas pune quem tenta e erra. Pare de se iludir. Seus incentivos financeiros não são ou falam mais alto que os seus discursos. Eles são o que realmente moda o comportamento da sua empresa. Seus executivos e colaboradores agem de acordo como ou quem eles são recompensados, não como é pregado dentro das empresas. 2. Falta de governança clara. Decisões tomadas no fio do bigode, sem processo, sem registro, sem lastro, isso não é agilidade, isso é anarquia. Falta de clareza nos papéis, atribuições, responsabilidades. Quem faz, como faz, quem responde, pelo que responde. Se não há clareza na governança, não há um vácuo de poder que a mediocridade, a ineficiência, muitas das vezes, a corrupção velada preenche. O sistema permite essa doença. Ausência de métricas objetivas de accountability, prestação de contas. Você não pode gerenciar o que não se mede. Simples assim. Se não há indicadores claros de responsabilidade, de performance, de consequência, tudo vira um achismo e boa intenção.
E o achismo é uma cama perfeita para a improdutividade, o descontrole e a falta de resultados tangíveis. Liderança que não dá exemplo. De que adianta um código de conduta e ética lindo, enquadrado no papel da recepção e na parede da recepção, se a liderança máxima não o vive, não respira, não aplica? Líderes incoerentes geram equipes cínicas, desengajadas, que apenas simulam a performance. O exemplo, ou a falta da aplicação do código de ética, é a força cultural mais potente. Seja o exemplo e aplique o seu código de ética e conduta e incentive para que os seus profissionais também o façam. E cuidado, uma troca brusca de executivos, sem tratar a raiz do problema, sem olhar para os venenos, pode ser ainda mais pior. Ela traz riscos ocultos que podem ser fatais para a sua organização. Fugas de talentos estratégicos que pode realmente te ajudar no futuro próximo. Perda de capital intelectual acumulado ao longo dos anos. Descontinuidade de projetos cruciais que estavam no pipeline. E uma instabilidade no mercado e de confiança que afeta investidores, clientes e próprios colaboradores internos. Você resolve o problema aparente e cria 10 problemas invisíveis e ocultos. Vi empresas que, apenas demitirem 30% da diretoria, continuavam sangrando por esses problemas, perdendo margem e mercado. Era como uma troca de jogadores mais experientes do time, mas o problema estava no técnico, na tática, ou até mesmo no gramado, onde o jogo acontecia. Empresas que demitem diretores por falta de resultado, mas mantinham sistemas de avaliação de performance que ninguém entendia, ou que ninguém incentivava e acontecia a fraude ou desvio. Eles trocavam pessoas, mas não mudavam o sistema cultural da empresa. E o sistema, meu amigo, o sistema sempre vence as intervenções individuais. O sistema drenará a sua empresa se você não souber governar. E o que realmente muda na empresa? Onde está o coração do GRC dentro dessa cultura? Então, qual é a lição que o CEO global e o empresário brasileiro precisa aprender na prática? O que realmente muda em uma empresa é a transformação dessa máquina de resultados, é ter um legado inabalável, é construir uma base, é ter a governança implantada desde o primeiro momento. Não é a substituição superficial de pessoas, é a transformação brutal e inteligente do sistema de governança que rege a cultura dentro dessas empresas. E por isso, existem 4 pilares inegociáveis, e esses são a essência da governança, riscos e compliance, do básico bem feito, que eu ensino o que faz a diferença entre o amador e o profissional, o CEO amador e o CEO profissional, entre o que sobrevive e o que prospera. Vamos lá, primeiro passo. Governança sólida. Acaba o fio do bigode. Tenha clareza nos papéis, processos, transparência. Estabeleça um conselho consultivo ou conselho de administração, dependendo do porte da sua empresa, mas que não seja de faz de conta, que desafie, que direcione de verdade. Crie políticas de sucessão clara, um acordo de sócio, para que todo futuro não seja uma aposta. Defina quem decide o quê, quando e como. A governança, ela tem que ser o esqueleto que vai sustentar todo o corpo diretivo da sua empresa. Sem ela, tudo vai desabar. Gestão de riscos. Pare de reagir aos incêndios. Antecipe a riscos e cenários adversos. Proteja a sua imagem e a sua reputação. Mitigue rupturas antes que elas aconteçam. Não espere o problema bater na sua porta. Previna-o. Saiba que esses riscos inerentes e como eles podem impactar os objetivos da sua empresa. Isso não engessa a sua empresa. Isso liberta a sua capacidade de inovar com segurança. Porque você sabe onde está pisando, onde os riscos estão acontecendo ou podem acontecer ali a qualquer momento. Liderança exemplar e multiplicadora. Não troque pessoas para consertar o que você não sabe construir. Desenvolva líderes, analise a maturidade profissional, quem os inspira, que vivam os valores da sua empresa, a identidade da sua empresa e que sejam os primeiros a puxar pelo exemplo, seguir o seu caminho. Líderes que não apenas cobram metas, mas que dão sangue pela visão, pelos valores, pela direção da sua empresa. Eles são multiplicadores da cultura, a força da atração e levam o seu time para frente. Cultura organizacional blindada, valores claros, não apenas escritos no papel de parede e do café, mas vividos e respirados diariamente por todos. Crie rituais consistentes de reconhecimento, de feedback real e de prestação de contas brutal. E, acima de tudo, meritocracia sem chororô. Recompense quem faz a coisa certa, da forma certa, com base em resultados e valores da sua empresa, o que está previsto lá no seu código de ética. Puna, adverta quem não faz ou quem faz errado.
A cultura é um sistema imunológico da sua empresa e você é o médico, chefe dessa empresa. Repita para você gravar. Para você tatuar a alma da sua empresa agora. Cultura não se muda com pessoas novas, mas com sistemas inteligentes que sustentam as melhores pessoas na sua empresa. É governança. É o sistema que empodera os bons e expulsa os maus. É o sistema que faz a sua empresa crescer, mesmo com adversidades do mercado. Não terceirize a culpa, internalize a solução do seu negócio. E o que você, líder, precisa fazer agora? O seu plano de ação. Tome nota. Não basta entender, líder, é preciso agir agora. E você, empresário, conselheiro, consultor, especialista? Você tem um papel fundamental e negociável de aplicar esse plano de ação. E aqui estão alguns passos do plano de ação para que você precisa começar a governar a cultura e blindar a sua empresa. Primeiro passo, revise o seu sistema de reconhecimento de incentivos. Observe se ele não está desalinhado, se ele tem recompensas financeiras aos seus profissionais, se você tem feedback, se você elogia e valoriza a sua cultura do desempenho. A grana fala mais alto do que qualquer discurso motivacional que duram alguns minutos. Implantar indicadores de desempenhos alinhados ao propósito. Crie métricas claras, objetivos, para endereçar atribuições e responsabilidades, o que, mas o como, ele ajuda melhor a aplicação e a prática. Isso gera o accountability real dentro da sua empresa, entre os profissionais. Direcione para o comportamento frente à excelência e à integridade. Pare de operar no achismo. Crie rituais de governança. Estabeleça um conselho consultivo ou um conselho de administração ativo, dependendo do porte da sua empresa, mas um conselho de verdade, que tenha reuniões de risco, de prestação de contas, de governança, periodicamente. A governança não é uma burocracia, é uma disciplina que sustenta o crescimento da sua empresa e protege pela perenidade e continuidade do seu negócio. Construir liderança pela formação. Não é apenas substituição. Invista no desenvolvimento contínuo dos seus líderes. Avalie a maturidade profissional a cada crescimento desse profissional e a cada promoção. Não deixe ele se tornar um CEO que não foi preparado. Eles são o espelho da sua cultura organizacional. E uma cultura forte se constrói de dentro para fora da sua empresa. Pelo exemplo, pela capacitação. Liderança fraca gera uma cultura tóxica. Essa lição serve para você, CEO de uma multinacional também, que tem milhões em caixa para se recuperar dos erros. Mas serve principalmente para você, empresário brasileiro, que muitas vezes não tem margem para erro. Cada falha sistêmica, cada falha de processo, cada perda, cada falta de controle, cada desvio de cultura pode ser fatal para o seu negócio de pequeno e de médio porte. Você vai esperar a próxima crise para aprender com essa dor desse CEO da multinacional ou vai colocar o plano de ação para funcionar agora? Minha mensagem final aqui é clara e direta. Se você quer a sua empresa que ela seja indestrutível e tome ações corretas para não incutir no possível mesmo erro desse CEO, que ela resista a tempestades de mercado também, mas que ela prospere e continue íntegra e garanta a continuidade, e não abale o seu legado. Não caia na armadilha simplista de achar que basta trocar 25% da sua liderança. Empresas que são governáveis, elas nascem quando você governa a sua cultura com firmeza, quando você blinda os seus riscos, se antecipa aos riscos com inteligência, quando você cria uma liderança exemplar que multiplica a sua visão, a sua missão e os seus valores. Haja agora. A diferença entre uma empresa que sobrevive e uma empresa que está com capacidade de entender que a cultura não é somente um soft skill, ela causa uma distância entre os líderes e os seus profissionais. Esse é o ativo mais valioso que você pode ter na sua empresa, cultura forte, profissionais engajados. E ela precisa ser governada com maestria. É justamente isso que eu ensino lá no Clube BBF, Básico Bem Feito e GRC. Lá eu mostro como empresários, conselheiros e líderes podem aplicar a governança, a gestão de riscos, o compliance, na prática, o GRC na prática, sem burocracia. Quer saber mais? Venha participar do nosso clube de assinatura do Clube BBF em GRC. A sua empresa pode esperar um pouco mais na próxima crise, na próxima demissão em massa de 25% da sua liderança. Mas também você pode se antecipar a esses riscos operacionais estratégicos que acontecem na sua empresa e muitas vezes você não sabe. Vou deixar um link aqui na descrição, na bio, para que vocês conheçam mais o Clube BBF, GRC e as nossas mentorias em governança, gestão de riscos e compliance. Muito obrigado e até a próxima.